Eu quero, então, começar com o nosso primeiro palestrante. Ele fará uma palestra de 40 minutos, seguidos de tempo para perguntas e respostas do público. Chamo o Dr. José Salomão Schwartzman. Dr. José Salomão é graduado em Medicina e doutorado em Neurologia pela Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina. Atualmente, é o diretor científico e médico da Associação Brasileira de Síndrome de Rett de São Paulo e professor titular do curso de pós-graduação em Distúrbios do Desenvolvimento da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Também é coordenador do laboratório TEAMAC. Tem exercido a prática clínica na área de neurologia da infância e adolescência, com especial destaque na área do transtorno do espectro do autismo. Foi diretor técnico voluntário do CIAM. Preciso dizer que muitas dos serviços por ele implantado ainda continuam, e ele permanece como um voluntário nosso sempre que precisamos, como consultor, palestrante e mesmo organizando mutirões de diagnóstico no CIAM. Então, com vocês, Dr. José Salomão Schwartzman. Bom dia a todos. Inicialmente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje de manhã, a convite do pessoal do CIAM, particularmente a Vivian, que foi responsável pela organização do evento. Eu não posso deixar de cumprimentar inicialmente minha grande amiga de muitos anos, Ana Schwartzman, que é a responsável pela longevidade do CIAM. Então, além de tudo que já se falou sobre a Ana, eu tenho o privilégio de ser amigo pessoal dela há muito tempo, e acho que é uma pessoa admirável sobre todos os aspectos. E foi um prazer enorme ter compartilhado em alguns momentos de trabalho no CIAM. Então, já passei algumas partes da minha vida trabalhando dentro do CIAM, o que me trouxe uma enorme satisfação. Então, é com muita felicidade que eu estou aqui hoje para falar um pouquinho com vocês sobre deficiência intelectual. Eu combinei com a Vivian de falar alguma generalidade sobre isso, e o que eu disser vai ser complementado depois pelo professor Décio, que vai entrar em detalhes que eu não vou entrar inicialmente. Então, o que eu gostaria de compartilhar com vocês falar muito rapidamente sobre dados históricos que, na verdade, refletem muito do que se pensa hoje a respeito do indivíduo com deficiência. Indivíduos com deficiência intelectual foram identificados já há séculos atrás, mas eles vêm sendo tratados de maneira diferente, dependendo das civilizações e épocas em que eles vivem. Achados arqueológicos têm mostrado estatuetas num grupo de pessoas que viveu no Golfo do México, por volta de 1500 a.C., são estatuetas que representam pessoas que não têm o aspecto físico dos índios onde eles nasceram e que lembram, eu não sei se eu consigo voltar atrás, consigo, e que lembram muito crianças ou pessoas com síndrome de Down. Eles são hipotônicos, eles têm algumas características faciais, a boca entreaberta, os olhos oblíquos. A essa época, esses indivíduos eram considerados especiais, no sentido de que, como eram diferentes dos demais, como morriam mais cedo e como eram produtos, em geral, das mulheres mais velhas da tribo, eles eram considerados semideuses e cultuados como pessoas absolutamente especiais. Então, a esta época, era um privilégio esses indivíduos, as famílias desses indivíduos, terem filhos com essa condição. Isso vem mudando com o passar do tempo, de tal forma que, quando você chega em Esparta, havia o problema da eugenia, de tal forma que indivíduos que eram observados desde muito cedo como sendo diferentes dos demais por terem alguma deficiência, eles eram abandonados na floresta, e a essa prática se deu o nome de exposição. Então, esses indivíduos eram expostos à morte por inanição ou por serem devorados por algum animal. A esta época, então, o deficiente deixa de ser um indivíduo super especial para ser uma pessoa que pode ser abandonada à sua própria morte.
Essa técnica da exposição foi tão difundida e aceita por pessoas absolutamente importantes do ponto de vista histórico, que se admitia a exposição até para controle da natalidade. Então, lugares em que crianças normais as pessoas tinham muitos filhos e colocavam em risco a possibilidade de uma existência razoável da comunidade, crianças absolutamente normais eram expostas à morte também, sem nenhum tipo de problema. A essa época, era uma coisa filosoficamente aceita, sem nenhum tipo de problema moral. Isso começa a mudar com a religião cristã. Quando você começa a pensar nos dogmas da igreja cristã, em que nós somos feitos à imagem de Deus, se isto é verdade, você tem que imaginar que qualquer pessoa tem alma. E se essas pessoas têm alma, sendo especiais, deficientes ou não, elas não podem ser abandonadas à sua própria sorte. E aí começa um processo em que, nos inícios, monastérios e igrejas começam a admitir deficientes para trabalhos braçais dentro dessas comunidades, mas já permitindo que eles tivessem uma sobrevida um pouquinho melhor. No século XIII, surge a primeira instituição destinada a abrigar exclusivamente indivíduos com deficiência. Era uma colônia agrícola na Bélgica, e em 1325 aparece a primeira legislação para cuidar dos indivíduos com deficiência, baixada pelo Eduardo II da Inglaterra. E é a primeira vez em que se chama atenção para a diferença entre a deficiência mental e a deficiência intelectual, que é uma confusão que se faz até hoje com extrema frequência, que não deveria ser, mas ainda se usa como sinônimo. São coisas absolutamente diferentes. O rei Eduardo II não deve ter feito isso só porque ele era muito bonzinho, porque na medida em que ele considera que esses indivíduos têm direitos, e o Estado passa, de certa forma, a tomar conta deles, todos os seus bens materiais passam por trono. Então, há, na verdade, uma troca de eu abrigo esses indivíduos um pouquinho melhor, mas, em compensação, tudo que a família tem pertence, a partir de agora, ao Estado. E aí, quando você chega na Idade Média, vocês podem imaginar o que acontecia com o deficiente. Indivíduos que eram deficientes intelectuais, indivíduos que tinham estrabismo, indivíduos canhotos, indivíduos homossexuais, indivíduos que, quando interrogados pelo inquisidor, não sabiam responder adequadamente a uma pergunta, eram queimados. E estima-se que milhares de pessoas com deficiência intelectual tenham sido queimados a essa época, por toda a Europa. E a gente teve Inquisição também em São Paulo. São Paulo teve alguns casos de Inquisição que, naquela ocasião, eram indivíduos identificados como bruxos ou feiticeiros e condenados à morte. Como os tribunais eram em Portugal, esses processos eram enviados a Portugal, e como, desde então, o processo judicial entre os dois países era muito complicado, nenhum dos condenados brasileiros chegou a morrer. Parece que essa é uma tradição que a gente segue até hoje aqui no Brasil. Você condena uma série de pessoas, o processo dura 50 anos e ninguém paga realmente por isso. Então, essa é uma cultura que vem de muito tempo atrás aqui entre nós. Em 1908, surge o primeiro tratado sobre deficiência intelectual, à época chamado de deficiência mental. Foi publicado por um sujeito chamado Tregold, e, a partir daí, a deficiência intelectual passa a ser tratada academicamente por médicos, etc. Esses são dados da cartilha do censo de 2010, aqui no Brasil. Segundo esse censo, 45 milhões de pessoas no Brasil têm algum tipo de deficiência. Visual, são 35 milhões. Motora, são 13. Auditiva, são 10. Intelectual, são 2,5 milhões. Grande parte dessas pessoas tem deficiências múltiplas. Então, na verdade, esses indivíduos são considerados como tendo uma deficiência única. Se forem bem examinados, passam ao grupo de deficiência múltipla.
Então, a imensa maioria dos indivíduos com deficiência não tem uma deficiência apenas. Elas costumam ter outras deficiências que não são identificadas porque elas acabam sendo classificadas pelo mal maior. Esses são os tipos de deficiências que a gente tem no Brasil. 50% de todo o quadro de deficiência corresponde à deficiência intelectual. Perdão, isso aqui está fora de... Eu tenho que substituir o termo. 20% físicos, 15% auditivos, 5% visual e múltipla 10%. De novo, eu volto a insistir que os 10% aqui estão subestimados. Seguramente eles são muito mais frequentes. O mapa no Brasil mostra uma coisa, a princípio, estranha. No Sudeste, eu tenho quase 10% desses indivíduos totais, 8% no Nordeste, 1,9% no Norte, 1,7% e 3,2%. Chama a atenção que a parte mais organizada, melhor suprida, com atendimento mais adequado, teoricamente tenha mais deficientes do que os demais. O que esse quadro mostra, seguramente, é que aqui se faz mais diagnóstico. E, provavelmente, você tem uma série muito grande de pessoas não identificadas como sendo portadoras ou como apresentando deficiências variadas. Então, isso seguramente é um erro de amostra. Quantos são deficientes pelos dados estatísticos que a gente tem por aí? Nos Estados Unidos, a estimativa é que de 1,6% a 3% da população tenha deficiência intelectual em algum grau. Na Escócia, 1 para 300 pessoas vivas tem deficiência mental severa, 1 para 70 deficiência intelectual leve, sendo mais afetados os meninos. Então, se vocês forem estudar as doenças neuropsiquiátricas, a imensa maioria delas há uma predominância para o sexo masculino. Então, deficientes intelectuais, autistas, criança com distúrbio de aprendizagem, TDAH, epilepsia, paralisia cerebral, todas são mais frequentes no gênero humano, no gênero masculino do que no feminino. Não vou entrar em detalhes agora sobre por que isso acontece, mas isso é uma coisa que está absolutamente fora de dúvidas, de que isso é uma realidade no mundo todo. Quando você fala em diagnóstico de deficiência intelectual, você vai discutir uma coisa que nem todo mundo aceita como a melhor coisa possível. Um dos parâmetros para falar que alguém tem uma deficiência intelectual é a avaliação da inteligência por um QI, um quociente intelectual. Há quem não acredite muito no conceito do QI, porque ele é uma coisa que varia de momento para momento, depende do grau de capacitação do profissional psicólogo que utiliza, depende do teste que é utilizado, mas a gente não tem coisa melhor até o momento para substituí-lo. O que é importante quando você discute QI? Que o QI tenha sido estimado por uma pessoa competente, usando um teste padronizado para aquela população, aplicado individualmente e com uma leitura quantitativa e qualitativa. E esse resultado tem que ser visto como uma fotografia instantânea daquele momento. Pode variar, pode se modificar com o passar do tempo, com as circunstâncias, mas ele é um valor que não é o único parâmetro, mas é um dos parâmetros importantes do diagnóstico de deficiência. Esse é o mapa da distribuição normal de deficiência da população, em que você tem a média dos indivíduos sendo considerados normais ou típicos do ponto de vista de QI. À direita, você tem desvios de 2 desvios padrão, os indivíduos muito inteligentes. Aqui embaixo você tem os indivíduos muito pouco inteligentes. E aqui eu tenho uma zona de penumbra que são chamados limítrofes. Simplesmente o número de QI de um indivíduo não define se ele é deficiente intelectual ou não. É um dos parâmetros importantes, porém não o único. O que eu tenho que levar em conta? Uma significativa limitação no funcionamento intelectual e comportamento adaptativo comprometido
em habilidades conceituais, sociais e pragmáticas. E esse quadro tem que se iniciar antes dos 18 anos de idade. Então, o que define a deficiência intelectual é um QI abaixo de 70, com todos os cuidados já discutidos a respeito, e que esse QI se acompanhe de dificuldades adaptativas em uma ou em todas essas áreas, na sociedade, na escola, na família, etc. Portanto, desde agora fica claro que um dos componentes importantes para definir se o indivíduo é deficiente é a relação dele com o ambiente em que ele vive. Se o ambiente tem uma expectativa, uma demanda a qual aquele indivíduo não pode corresponder, ainda que ele esteja em níveis próximos da normalidade, ele pode ser um deficiente intelectual. E o contrário é verdadeiro. Na medida em que você tem uma inter-relação entre o ambiente e o indivíduo positiva, você pode fazer com que indivíduos que tenham um QI não muito alto tenham um desempenho, pelo menos, normal do ponto de vista daquela habilidade. O que eu preciso, então, para definir se o indivíduo tem uma deficiência intelectual? A limitação do funcionamento atual tem que ser considerada dentro do contexto do ambiente típico da idade e cultura. O mesmo teste que eu aplico aqui, provavelmente não é o mesmo que eu devo aplicar no interior do Piauí, porque eu estou falando de culturas diferentes, os termos são diferentes, os hábitos são completamente diferentes. Eu não posso usar um teste padronizado nos Estados Unidos e simplesmente colocá-lo em jogo aqui numa rede municipal de São Paulo. Se eu fizer isso, eu tenho que fazer uma adaptação cultural desse teste para a comunidade em que ele vai ser usado a partir de então. A avaliação válida tem que considerar isso que eu acabei de falar, diversidade linguística e cultural, bem como diferenças na comunicação, sensoriais, motoras e comportamentos. Então, o diagnóstico de uma deficiência intelectual vai muito além do cálculo do QI, mas não prescinde dele. Uma coisa que é fundamental e que já se mencionou aqui, dos participantes da mesa que me anteciparam, o mesmo indivíduo, sempre você tem potencialidades presentes. Então, no quadro de diagnóstico, sempre é tão importante você ressaltar as dificuldades quanto ressaltar os canais competentes desse indivíduo. Porque são esses canais que eu posso usar para que esse indivíduo se torne um sujeito funcionalmente mais capacitado. Quando eu descrevo as limitações, eu posso estabelecer um perfil de suporte mais adequado. Ou seja, sem diagnóstico preciso, é muito difícil que você consiga estabelecer um tratamento adequado. E é muito comum entre nós que você não tenha diagnósticos bem feitos. E, a partir daí, você tem intervenções que são apenas parciais. Com suporte personalizado e apropriado, por tempo adequado, este indivíduo vai melhorar. Quanto ele vai melhorar? É impossível você saber isso em princípio. Mas é possível afirmar que todo indivíduo que tem tratamento adequado, principalmente se esse tratamento começa o mais cedo possível na vida desse indivíduo, ele seguramente estará melhor do que sem o tratamento. Entre nós ainda há um enorme número de pessoas que não têm acesso a um tratamento minimamente adequado, apesar de eventualmente ter um diagnóstico adequado. Eu acho que esse é um problema que a gente ainda está por resolver, ainda na capital de São Paulo, o que dirá em outros lugares aqui do Brasil. Isso eu já falei. Então, os indivíduos têm que ser avaliados quanto às suas habilidades intelectuais, adequação adaptativa, participação, interação e como ele se coloca dentro de regras sociais, quanto à sua saúde física, mental e a causa das deficiências. A gente vai ver daqui a pouco que, dependendo do grau de deficiência que o indivíduo tem, a possibilidade de saber a causa é extremamente remota. Nos casos mais severos, é muito mais possível de se estabelecer uma causa definida. E eu tenho sempre que levar em conta aquilo que já foi afirmado aqui, que é o problema do contexto. Em que contexto esse sujeito está e como esse jogo entre ele e o contexto ambiental vão produzir, em última análise, o grau de funcionalidade desse indivíduo.
o nível de severidade varia enormemente e vai delimitar exatamente o tipo de apoio que esse indivíduo precisa. E eu acho que isso aqui resume bastante o que eu disse até o momento. Então, o que se coloca aqui? O funcionamento do indivíduo depende da sua capacidade, inteligência, habilidades adaptativas, do jogo que ele tem com o ambiente, e aqui vem família, trabalho, escola e comunidade, e determinado grau de funcionamento, eu estabeleço o grau de suporte que esse indivíduo precisa. Quando você estuda o grau de comprometimento de indivíduos com deficiência intelectual, 85% são considerados leves, 10% são considerados moderados, 3% são severos e 2% profundo. O que eu quero chamar a atenção de vocês, esses 85% são os indivíduos invisíveis que ninguém vê, que são esses indivíduos que estão em escolas repetindo de ano, quando a repetição é possível, que têm problemas de aprendizado frequentes, que são rotulados com diagnósticos da moda. Todo mundo tem TDAH hoje. TDAH justifica que qualquer criança vá mal, ou ela é considerada disléxica, ou ela é considerada... E não se pensa na possibilidade que esse indivíduo, que tem uma aparência aparentemente normal, que conversa, que tem uma atividade social relativamente preservada, que ele possa ser deficiente. A causa mais frequente de dificuldade de aprendizagem escolar no Brasil é deficiência intelectual leve. E uma vez um ex-secretário de saúde aqui de São Paulo me perguntou, mas escuta, vocês falam tanto em deficiente, cadê esses caras que eu não vejo? Eu disse, ele atravesse a rua, entre nessa escola municipal que tem em frente, e estão lá sentadinhos, sem diagnóstico. Porque não é um hábito frequentemente admitido que criança que não vai bem na escola, talvez tenha uma capacidade intelectual reduzida e esse sujeito poderá continuar na escola se bem amparado, mas ele tem que ser identificado como tal. Os outros são muito mais facilmente identificados, porque a condição deles é muito mais óbvia, o comportamento é muito mais fora daquilo que se espera que seja normal. E se você consegue classificar esse indivíduo, você pode, a partir de então, ter uma ideia do que esse indivíduo vai poder conseguir uma vez bem tratado e orientado. Então, quando você tem indivíduos com o chamado a deficiência leve, que corresponde a 85% da população, em geral, óbvio que não vale para todos, mas em geral, podem aprender a ler, escrever, desenvolver alguma habilidade matemática, podem ter emprego e viver de forma independente, ou podem, dependendo das condições ambientais em que esse sujeito vive. Quando você tem um indivíduo com deficiência moderada, que corresponde a 10% da população, pode aprender o básico em leitura e escrita, pode aprender algumas habilidades funcionais como relativas à segurança e independência, necessitam de supervisão possivelmente o resto da sua vida. Severa, 5% da população, não aprende a ler e escrever, podem aprender algumas atividades de vida diária e vão requerer uma supervisão com relação às atividades básicas, provavelmente o resto da vida. E profundo, que são 1 a 2% da população, requerem suporte intenso, permanente e massivo. Eventualmente, são capazes de se comunicar verbalmente ou por formas não verbais de comunicação. E requerem condições de saúde, a gente vai discutir algumas, que faz com que a mortalidade desse grupo seja muito maior do que na população sem deficiência intelectual. Eu não vou entrar nisso, porque o professor Décio vai discutir com vocês causa, só quero chamar a atenção que quando você tem uma deficiência intelectual leve, em mais da metade dos casos eu não consigo identificar a causa. E isso frustra muito a família, que a família frequentemente quer, e com toda razão, saber, afinal de contas, por que meu filho tem deficiência. E nesses casos, apesar de todo o protocolo de investigação, não infrequentemente você não consegue dar uma resposta.
O quadro muda drasticamente quando você vem para a intelectual deficiência severa, em que eu tenho 55% que eu identifico completamente, e aí eu tenho como grande causa problemas pré-natais. Se eu tenho muito problema pré-natal, significa que uma tentativa de diminuir esse contingente é uma assistência à gestante. Então, uma assistência à gestante, seguramente, é uma das poucas coisas que se pode fazer para prevenir esse tipo de deficiência. E com relação a grau de ocupação, quando você pega e compara deficiência intelectual com a motora, com a visual e a auditiva, o percentual de indivíduos com deficiência intelectual que tem alguma ocupação identificada como tal é a menor de todos os grupos. O grupo mais bem colocado nessa situação é o indivíduo com deficiência visual. Então, é preciso que a gente melhore, na medida do possível, a colocação desses indivíduos, quando possível, quando eles têm condições mínimas para serem incluídos num trabalho, numa oficina, ou coisa que o valha. O indivíduo com deficiência tem maior probabilidade de ter condições clínicas outras do que pessoas que não têm deficiência. Esse quadro mostra que indivíduos com deficiência, dependendo da amostra que você estuda, têm de 7% a 55% de chance de ter problemas cardiovasculares, hipertensão, infarto do miocárdio, etc. Doenças respiratórias são muito mais frequentes em pessoas com deficiência e são mais frequentes em indivíduos em instituições do que indivíduos que estão no domicílio. A incidência de câncer é maior nessa população. Não me perguntem por quê, mas as estatísticas mostram isso muito claramente. Diabetes chega a 10%. Obesidade chega a 50%. Problemas orais são extremamente frequentes. E epilepsia pode chegar a 30% desses indivíduos. Então, indivíduos com deficiência intelectual, além de terem um apoio no que se refere à sua dificuldade primária, têm que ter um acompanhamento médico durante toda a sua vida, porque eles terão maiores probabilidades de virem a ter alguma manifestação clínica. E o que dificulta o diagnóstico nesses casos? Nos casos severos, esses indivíduos não se queixam do que estão sentindo. São incapazes de manifestar um mal-estar ou um desconforto. E é muito fácil para a família atribuir tudo o que acontece à deficiência. Ele não para de chorar porque ele é deficiente. Não, ele não para de chorar porque ele é deficiente com dor de dente. Mas ele não te diz isso. Ou ele tem um outro desconforto qualquer que ele não é capaz de manifestar claramente. Isso acontece muito com esses indivíduos. Então, você tem que estar extremamente atento, e como eles não informam, com certeza, o que eles estão sentindo, é preciso que você faça uma série de medidas preventivas. Outro problema que acontece com mais frequência nesses casos são quadros psiquiátricos que se sobrepõem à deficiência. Esquizofrenia acontece em 3% de indivíduos com deficiência intelectual. Em algum momento da vida deles, eles desenvolvem um surto psicótico. Doença bipolar é 3 vezes mais frequente nesse grupo do que em grupos de controle. TDAH, em 15% das crianças e até em 52% dos adultos. Comportamento autoagressivo ou heteroagressivo, 3% a 15%. Então, são condições que, se presentes, complicam muito a sobrevida desses indivíduos e a qualidade de vida que eles possam apresentar. Depressão, autismo, transtorno obsessivo-compulsivo, ansiedade, transtorno de conduta, tiques e outros comportamentos são mais frequentes nessa população. Então, esses indivíduos precisam também de um acompanhamento psiquiátrico com muita frequência. – 20% a 30% dos indivíduos com deficiência têm epilepsia. Epilepsia, como a gente vai ver daqui a pouco, é uma das causas de morte mais frequentes dessa população. 1/5 dos pacientes com deficiência intelectual tem paralisia cerebral.
Então, a gente tem que tomar cuidado com essas pessoas que têm paralisia cerebral, onde frequentemente esse diagnóstico é aparentemente único. É muito frequente a associação da paralisia cerebral com deficiência intelectual, com autismo, com epilepsia e com outros transtornos. Complicações urogenitais são frequentes, porque alguns desses indivíduos têm uma incontinência urinária, eles não têm controle esfincteriano adequado, e uma infecção a partir disso é extremamente frequente, principalmente em mulheres. Uma morbidade social afeta as famílias. Quem tem um filho severamente comprometido, tem a sua vida social severamente comprometida. As pessoas deixam de te visitar em casa por causa do seu filho, você não é convidado para uma série de coisas familiares porque você tem um filho que, se for, ele vai trazer problemas do ponto de vista comportamental. Então, eu costumo dizer, eu mexo muito com autismo. Eu costumo dizer que não existe criança autista, existe família autista. A família se torna autista de uma certa forma. E a família que tem uma criança com uma deficiência intelectual severa, seguramente tem uma alteração na dinâmica familiar extremamente importante, que não infrequentemente leva à separação do casal. Então, familiares de pessoas que têm deficiência intelectual severa, não infrequentemente são mães ou só pais cuidando dessa criança ou desse adulto. Prejuízos visuais e auditivos ocorrem em 50% de casos que têm deficiência intelectual. E a pergunta é, como eu avalio adequadamente o quanto ele enxerga num sujeito que tem deficiência intelectual severa? Hoje eu tenho formas que eu não dependo da informação desse indivíduo, mas dificilmente você encaminha um desses indivíduos para avaliação oftalmológica. Porque se ele não lê é porque ele é deficiente. Se não cumprimenta as pessoas é porque ele é deficiente. E, eventualmente, ele não enxerga o mundo porque ele tem graus extremamente avançados de problema de refração. Deficiência não tem cura. E é por isso, talvez, que você não tem tanta gente interessada em cuidar do deficiente, porque ele não se insere no paradigma que o médico quer. O que o médico acostumou a fazer? Você tem uma doença, eu faço o diagnóstico, e você cura ou morre. O deficiente não se enquadra nesse caso. Ele é um indivíduo que não vai ser curado, não vai morrer de imediato, e vai persistir durante anos, sendo acompanhado com uma deficiência que eventualmente tem um grau muito pequeno de recuperação. E para você lidar com famílias que têm filhos com deficiência, você tem que chegar num ponto da tua vida em que você não tenha vergonha de dizer que não sabe. Porque as perguntas são sempre as mesmas, né? Quando a criança é muito pequena, mas ele vai andar, ele vai casar, ele vai fazer uma universidade? E a resposta sempre honesta é não sei. O que eu sei é que, com determinados tratamentos, a possibilidade dele vir a ter uma vida mais ou menos independente é maior. Tem uma história que eu, às vezes, conto, alguns pais não gostam, que é por que essa coisa de ir no consultório sempre, praticamente em todos os casos de criança com deficiência, uma das perguntas é, vai andar, vai falar, vai casar? Quem foi que determinou que casar é normal? E o que eu costumo dizer é o seguinte, se ele não for deficiente, ele não vai casar. Se ele for deficiente, ele vai casar 2, 3 ou 4 vezes. Quer dizer, o conceito do normal é uma coisa absolutamente discutível, né? O que é ser normal na nossa sociedade? Do ponto de vista, é ter uma função adequada, né? Mas não é necessariamente ser um doutor ou coisa que o valha. A única coisa que a gente pode fazer com relação a ter uma redução substancial no número de pessoas com deficiência é a prevenção. A gente tem 3 níveis de possível prevenção. Já vou chamar a atenção para uma coisa que me parece fundamental e absolutamente óbvia, que todo mundo tem que saber. Quando você não faz a prevenção de uma determinada deficiência severa, o custo para a sociedade do tratamento desse indivíduo, quando ela oferece isso, gira em torno de $13 mil anuais per capita.
uma prevenção primária que evita que essa deficiência possa existir, custa cerca de $20. E a secundária, que é, eu não consigo evitar que alguma coisa aconteça, mas eu dou um tratamento o mais precoce possível, cedo, é de $600. Então, ainda que seja por razões financeiras, é muito mais inteligente o Estado fazer campanhas de esclarecimento, oferecer determinadas vacinas, do que depois ter o encargo de cuidar desse indivíduo, anos a fio, gastando uma fábula de dinheiro, e frequentemente com um resultado discutível. O que é a prevenção? Eu tenho a prevenção primária, secundária e terciária. A primária, eu evito a ocorrência de deficiências físicas, mentais e sensoriais. Como que eu posso fazer isso? Não sei se eu fiz um slide com isso, deixa eu ver. Vacinação contra a rubéola, que é uma coisa que há alguns anos é feita no Brasil. Reduziu brutalmente o nascimento de crianças surdas, cegas e deficientes. O custo de uma vacina contra a rubéola é ridículo, mas o custo de um filho deficiente, cego e surdo é brutal. Hoje, felizmente, isso se faz de forma gratuita, praticamente no Brasil inteiro. Se eu puder fazer uma campanha que você não consegue fazer por conta do lobby das bebidas, se você puder informar a população feminina que mulheres que estão tendo uma vida sexual ativa e correndo o risco de ter filhos, não deveriam beber absolutamente nada durante a gravidez. Você não consegue fazer com que isso chegue a um fantástico da vida, porque não interessa um lobby extremamente poderoso que se saiba disso. Você não consegue sequer, o que se faz em alguns países, colocar no rótulo das bebidas dizendo o conteúdo dessa garrafa fará mal ao seu filho. Essa é uma das causas mais frequentes no mundo de deficiência intelectual. É uma coisa que não se fala, é uma coisa que o teu obstetra não te diz isso na hora da consulta, e você vai ouvir muito frequentemente, se você perguntar, posso beber? Socialmente pode. E o socialmente pode ser que você seja uma pessoa que trabalha no consulado brasileiro, e você tem um coquetel de manhã, à tarde e à noite, e você vai beber porque o médico mandou você beber socialmente. Para vocês terem uma ideia de como isso é pouco conhecido, eu sempre conto uma história que me deixou extremamente chocado. A primeira vez que eu estudei essa coisa da síndrome fetal alcoólica, eu fui convidado para falar sobre isso num evento de psiquiatria infantil em Belo Horizonte. E foi a primeira vez que eu realmente estudei isso mais, fiquei muito impressionado com os números que eu vi, que dizem que 1 em cada 600 bebês, dependendo do lugar em que você vive, nasce com deficiência intelectual por conta de álcool ingerido na gravidez. Eu cheguei nesse congresso numa sexta-feira à noite, o congresso começava sábado de manhã, e quando eu cheguei lá à tarde, e o pessoal que organizou o evento me levou para tomar um chopp. E a gente sentou nessa choperia em que você mesmo bombeia o chopp, e aí você começa a ver quem tira o melhor chopp, né? Com menos espuma, mais espuma, e você vai bebendo. No meio dessa tarde, chega um casal grávido, ela é uma pediatra conhecida em Belo Horizonte, ele é psiquiatra infantil, ela sentou do meu lado direito e aqui o marido. E aí a gente está conversando, o marido extremamente solícito, o que você quer beber, meu bem? Ah, eu quero uma cervejinha. Ela tomou a cerveja em segundos. Estava um dia quente. Bom, imediatamente o marido falou assim, quer beber mais? Ah, eu quero mais um copinho. O cara foi lá, deu um copinho. Engoliu num segundo. Bom, foi tão rápido que eu achei que aquela barriga não era de gravidez, era de chope. E aí o sujeito virou e falou assim, você quer mais uma? Ah, eu quero mais uma. Quando ela pegou o terceiro copo, ela teve a felicidade ou infelicidade, ela virou para mim e falou assim, e aí, professor, o senhor vai falar sobre o que amanhã? Eu vou falar sobre síndrome fetal alcoólica. O que é isso? Bom, se uma pediatra não sabe, se um psiquiatra infantil não sabe, como é que eu pretendo que as mulheres de uma determinada faixa social saibam disso? Eu tenho que falar isso para todo lugar, onde eu posso, porque é uma forma muito boa para prevenir deficiência. Prevenção secundária,
O indivíduo nasce com uma determinada que eu não posso evitar, mas eu já sei que ele vai nascer com aquilo e trato o mais cedo possível. O exemplo mais paradigmático, fenilcetonúria. O teste do pezinho identifica o sujeito, ou a história familiar. A criança nasce, ela começa a tomar um leite especial e eu previno, de uma certa forma, a deficiência intelectual. E a prevenção terciária? É aquela em que eu não pude evitar, não pude atender, mas atendo o mais cedo possível para implementar um plano de tratamento que minimize as suas sequelas. Só para terminar, não vai dar para a gente discutir isso agora, obviamente, onde esses indivíduos têm que estar ainda é uma coisa em ampla discussão. O Brasil vive o momento da inclusão. Eu acho que é um conceito que tem que ser discutido, em que moldes ela se faz, quem é o indivíduo que pode estar presente em uma sala regular, qual é o indivíduo que não pode, por mais que a lei queira que ele faça. Eu tenho que discutir se os professores estão absolutamente capacitados para receber esses indivíduos em classe. E já se diz que toda vez que você tem uma única coisa, essa única coisa talvez não seja a melhor. O que eu imagino que seja o melhor do ponto de vista de escolaridade oferecida à população geral? Não uma única escola que dê conta de todos. Acho que isso é uma ilusão que a gente não vai ter. Esse é um modelo que ainda é usado nos Estados Unidos, em que eu tenho indivíduos que ficam exclusivamente em classe regular, indivíduos que ficam em escola regular com suporte, escola regular com sala de recursos, exclusivamente sala de recurso, escola especial, que ainda deve continuar a existir, na minha opinião. Uma coisa que se faz cada vez mais no Brasil, embora ilegal, é o ensino domiciliar. Famílias que não encontram uma localização adequada, uma escolaridade adequada para os seus filhos, fazem isso em casa. E aquilo que a gente quer evitar a todo custo, mas que nem sempre pode ser evitado, que é a instituição. Então, o que é o ideal? Que eu tenha um sistema suficientemente abrangente para poder acolher a todos da melhor forma possível. Em algum momento na vida desse indivíduo, eu tenho que parar de insistir no ensino acadêmico e passar a usar um currículo funcional. O sujeito já chegou aos 12, 14, 16 anos, não sabe ler e escrever. Teve todas as oportunidades para fazê-lo e não conseguiu. Provavelmente não fará mais sucesso nessa área. Não seria melhor capacitá-lo a ter uma atividade independente que possa garantir a sua sobrevida? E esse é o grupo de trabalho que a gente tem no Mackenzie. Eu e o Décio trabalhamos nesse local. Aqui a professora Vivian, escondidinha aqui. E muito obrigado pela atenção de vocês. Nós vamos agora deixar 10 minutos para perguntas e respostas do público. A Eli, Carol, com os nossos jovens do CIAN, vão estar com microfones. Quem tiver uma pergunta, basta levantar a mão. Bom dia. Eu queria saber, entre os indivíduos que têm síndrome de Down, qual a prevalência de deficiência intelectual? Porque assim, eu já vi artigos... 100%. Então, eu já vi artigos que mencionam indivíduos com média inferior, né? E eu já vi outros artigos falando que a média é 50, né? Então, é 100% a prevalência na síndrome de Down. O que tem, pelo menos por relatos da literatura, raríssimos indivíduos que são limítrofes. Sim. Eu nunca vi, eu não tenho uma vivência pessoal com isso. O problema com a síndrome de Down é que se criam histórias e mitos que vão sendo repetidos. E, inclusive, famílias que têm criança com síndrome de Down não querem que você diga, primeiro, que isso é uma doença. Segundo, que eles têm uma deficiência intelectual. Todos têm, em grau maior ou menor. Na média, é por volta de 50 mesmo. Obrigada. O senhor acha que o abuso do álcool no sexo masculino também pode desenvolver aí a possibilidade da deficiência intelectual? Eu vou te responder com um soneto do Shakespeare. O Shakespeare diz que
o álcool aumenta o desejo, mas dificulta a realização. Dá para entender? Mas não há problema com relação ao homem, porque o problema é mais na mulher. Imagine que você ingere qualquer bebida alcoólica, o álcool é altamente diluível em água, em segundos ele está no cérebro do bebê. Então você embebeda o bebê simultaneamente com o teu uso. Qual é a pergunta que não tem resposta? Qual é a dose mínima para fazer um bebê ter uma dificuldade? A gente não tem esse dado. Então, eu e o Décio tivemos uma oportunidade de ir a um local, porque o grande problema de se estudar síndrome alcoólica fetal é que a mulher, em geral, não diz para você que ela bebe. Então, como a gente estava querendo achar essas crianças, a gente foi para um local, aqui perto de São Paulo, que atende alcoólatras crônicas. Então, lá eu sei que todas são alcoólatras, porque elas são autodeclaradas. E a gente não encontrou nenhum deficiente intelectual, nenhum autista, mas eu acho que é um problema de... A nossa amostra não foi adequada, porque a amostra mundial é que realmente o álcool, durante a gravidez, ele é das substâncias mais tóxicas para o bebê. Então, as mulheres que têm risco de engravidar, teoricamente não deveriam beber absolutamente nada. Deixa tudo para o teu marido. Eu queria uma pergunta, justamente pensando nessa porcentagem da deficiência intelectual leve. Acho que, pela caminhada aí dos anos trabalhando com deficiência intelectual, hoje uma grande preocupação, assim, quando a gente pensa na Associação Americana, que norteia esse diagnóstico, e aí vem essa questão do DI, associada ao impacto em 2 ou mais áreas aí do comportamento adaptativo, o que tem de criança nesse limbo aí, né, que fica nessa questão, é uma questão da aprendizagem e tudo, mas chega às vezes rotulada já como deficiência intelectual, e quando você vai perceber, o impacto sempre é só na área acadêmica, né? Então, já vem um diagnóstico, porque talvez fez um teste de QI, esse ambiente talvez não foi o mais favorável, mas quando você vai observar o impacto só em uma área do comportamento, assim, só nas habilidades acadêmicas. Então, eu queria entender um pouco que caminho que está sendo seguido, assim, para conseguir olhar e reavaliar, porque eu acho que uma vez construído esse diagnóstico, né, por vezes, como desconstruir isso com uma família, pensando, inclusive, nas questões sociais que a gente vive, assim, né? Então, que vai trazer um benefício, que vai trazer um outro lugar aí para essa família, sabe? Não sei como é que estão esses cuidados aí. Olha, o meu olhar é o seguinte, deixa eu deixar muito claro. Sem diagnóstico, não há tratamento passível de ser estruturado. Há quem diga que você não deve rotular as crianças, porque o rótulo vai ser utilizado contra ela. O não rótulo também vai ser contra ela. Se eu não sei exatamente o que essa criança tem, seguramente o que eu vou fazer por ela não é o mais adequado. O que eu acho não é que o rótulo é ruim. Eu acho que o rótulo tem que ser muito bem aplicado. Aí eu não vou entrar com você em coisas do tipo, esse psicólogo está capacitado ou não. E aí tem uma coisa que a gente repete muito, que é, em medicina, mas vale para a tua área, a clínica é soberana. Então, se eu tenho uma criança que, a meu juízo, tem um comportamento absolutamente normal, que numa ou 2 ou 3 entrevistas faz o que se espera que ela faça com aquela idade, e você me vem com um relatório psicológico que me mostra uma deficiência moderada, eu seguramente não vou acreditar no teste. E faço o que se faz, e que se deveria fazer mais, eu quero uma segunda opinião. Mas eu acho que essa coisa de não rotular uma criança é o que de pior você pode fazer. Eu acho que, até quando você discute o conceito do normal, né? Quer dizer, o que é normal? Né? Imagine que você leva teu filho no pediatra para pesar, para ver se ele está ganhando peso. Ele mede, ele pesa, e você fala assim, está normal? Qual é o problema dele falar se está normal? É porque os parâmetros estão dentro daqueles que são considerados médios para a população. Em aprendizado é a mesma coisa, em comportamento é a mesma coisa, só que a definição é muito mais tênue. Mas eu acho que você tem que rotular. Eu acho que
Como é que uma escola pode dar conta de uma criança autista se não sabe que ela é autista? Eu não vejo como. Como é que eu posso discutir com você se o Joãozinho deve ir para determinada escola, se eu não tenho ideia da capacidade intelectual dele e conheço as demandas daquela escola? Então, você tem razão no aspecto de que eu já ouvi muita professora dizendo assim, chegou para mim como deficiente, aprendeu a ler, escrever, canta, sim. Ou você é mágica, ou o diagnóstico estava errado, né? Você tem que ter certeza absoluta e convicta daquele diagnóstico que está sendo feito. Mas eu não acho que você possa cuidar de criança sem diagnóstico. Acho que você vai incorrer em profundos equívocos. Queria avisar que o Dr. José Salomão vai ficar ainda no simpósio, depois da palestra do Dr. Décio, vamos ter o intervalo para o café, ele vai continuar, e aí vocês vão ter mais oportunidade de conversar com ele. Então, Quem queria... Quem disse? Estou dizendo eu. Queria agradecer e convidar o Dr. José Salomão a receber um presente em nome do CIAM pelas mãos da Pâmela.